Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom adorar junto com vocês. O frio não é nada diante da adoração do seu povo, que aquece os nossos corações e até aqueceu o corpo, né? Deu um certo calor, né? Bom, a maioria de vocês já me conhece. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Dai Skihatori, todo mundo me chama de Dai. Primeiramente, filho de Deus, filho amado de Deus, marido da Vitória. Eu tenho 26 anos, atuo como designer e sou seminarista na Holiness de Suzano. Amada igreja. E filho de Geraldo e Clara. Para quem não sabe, Geraldo e Clara eram as pessoas, os obreiros que cuidavam deste local. Então aqui foi a minha segunda casa por muito tempo. Quase 20 anos, acho que um pouquinho mais de 20 anos, né? E meu pai servia na infraestrutura, cuidava aqui do local, e a minha mãe na parte da cozinha. Aqui foi o local que eu cresci, que eu amadureci em Deus, que eu firmei a minha fé, que eu recebi o meu chamado, que eu conheci a Vitória, onde eu casei com a Vitória. Mas aqui também foi o local que eu aprendi muito com meus pais, vendo o serviço deles aqui. Com meu pai, eu aprendi muitas coisas, mas tem uns detalhezinhos assim que fazem toda a diferença depois que a gente vira adulto. Graças ao meu pai, hoje eu não preciso chamar ninguém para trocar lâmpada, para trocar uma tomada, para trocar um interruptor, para furar uma parede, para grudar um quadro. E graças à minha mãe, eu não dependo de iFood. Eu não cozinho para 180 pessoas aqui, como ela, mas cozinhar para minha esposa já é mais do que suficiente. Obrigado, Gustavo. E falando em cozinhar como qualquer outra prática técnica, quanto mais fazemos, mais a gente pratica, mais nós melhoramos, mais nós somos eficientes e rápidos. Então, quase sempre que eu vou cozinhar, eu tento conhecer melhor as minhas ferramentas e os meus ingredientes. Eu não vou falar por mim mesmo, porque, já como eu disse, a minha mãe cozinha muito mais tempo que eu. Eu não cozinhei há 20 anos. Eu não cozinhei para 180 pessoas, para mais, 2 vezes por ano, ou até mais em eventos minha mãe cozinhava. Mas eu consigo falar por ela porque eu observava ela. E eu sabia os erros que ela cometia. Por mais que ela tivesse experiência, ela tivesse todo o treinamento, toda essa carga, com certeza ela falaria para vocês hoje, não importa o quanto a gente treina, não importa o tempo de experiência com a faca e com a tábua, a gente nunca se livra dos escorregões e do sangue no dedo. Inclusive, eu cortei o meu dedo semana passada, antes de vir para cá. Eu estava pensando na mensagem, aí eu, distraí e cortei. E na nossa caminhada de fé com Jesus também é assim. Ontem à noite nós falamos sobre, mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo confiando, mesmo seguindo, muitas vezes em momentos difíceis, momentos tempestuosos, nós nos deparamos com momentos que nós somos tomados de incredulidade, nós somos tomados de falta de fé, a gente percebe quão pequeno nós somos. E a pergunta de hoje é: e depois da tempestade? E depois que a tempestade acaba, depois que vem a calmaria, quando nada acontece,
Como anda a sua obediência? Como anda o seu relacionamento com Deus? A gente chegou no fim dessa história fantástica, incrível, de Jesus andando sobre as águas. Os discípulos acabaram, vamos recapitular rapidamente, eles acabaram de testemunhar a primeira multiplicação de pães, e Jesus pede para que esses discípulos seguissem viagem enquanto ele se despedia e ia orar sozinho. Então o caos da madrugada adentro acontece. E no original, o versículo 25 fala madrugada. E a tradução de madrugada é quarta vigília, porque o exército romano dividia as noites em 4 vigílias de 3 horas cada. Ou seja, Jesus aparece aos discípulos entre 3 horas e 6 horas da madrugada, na quarta vigília. Então talvez eles estavam lutando contra a tempestade, já faziam 9 horas. Então imaginem o cansaço e a exaustão, 9 horas, num barquinho a velas, lutando pela vida. E de repente aparece algo, aparece alguém andando sobre as águas, e quem não ficaria assustado, quem não ficaria apavorado, no meio de uma tempestade, aparece a forma humana andando sobre as águas. E aí acontece esse momento lindo que a Vitória narrou de maneira tão sensível. Pedro reconhece o timbre de voz do seu Senhor e Salvador. Então pede para que o Senhor comprove quem Ele é. Se é o Senhor mesmo, me chama. Então Jesus assim o chama, e Pedro vacila e começa a afundar. Então Jesus atende o seu pedido de socorro e o levanta. E nessa noite nós vamos encerrar essa história nos versículos 32 e 33 de Mateus 14. E a palavra de Deus fala assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus, ele levanta Pedro. Ambos entram no barco e o caos e o desespero da tempestade da madrugada cessam. E dá para a gente imaginar, lendo esse texto, e talvez sentir essa paz, esse alívio depois da tempestade. O som suave de um vento do mar calmo. Quem sabe o sol nascendo na paisagem. O cantar dos pássaros ao fundo. Então, simplesmente a adoração e reconhecimento de quem Jesus é parte dos lábios dos discípulos. E eles falam: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os discípulos talvez com os olhos arregalados, impressionados, mas com um brilho de poder testemunhar o verdadeiro Filho de Deus. Em alguns instantes nós vamos voltar nesse trecho, mas antes disso eu gostaria de que a gente refletisse um pouco na vida de Pedro. Assim como a minha prática na cozinha com a faca não me impede de errar e me cortar, Pedro, o discípulo de Jesus, quando foi tomado pelo medo, ele afundou. E ali ele teve um momento de vacilo e de fraqueza na fé. Eu não sei se todos conhecem, mas tem uma série muito legal que fala sobre o ministério de Jesus, The Chosen. Para quem assistiu, vocês vão saber do que eu estou falando, mas nela a gente vê um retrato, pelo menos eu acho que é bem próximo do que a Bíblia permite a gente enxergar e imaginar de Pedro. Pedro é um cara meio baixinho, meio ranzinza, meio, marrento, impulsivo, autoconfiante.
aquele que era um dos mais próximos de Jesus, aquele que foi um dos que fundaram a Igreja de Cristo, foi zoado. Foi errado, o cara vacilou demais. E chegou ao ponto de negar Cristo, não uma, não duas, mas 3 vezes. E Pedro, ele experimentou e testemunhou muitos milagres de Jesus, mas se até no extraordinário de andar sobre as águas, Pedro falhou. Então imagina no ordinário. Imagina na bonança e na tranquilidade. Jesus acalma a tempestade em somente um passo ao entrar no barco. Ele se revela Senhor e Criador sobre todas as coisas. E o medo e a dúvida de Pedro se esvai. E a única postura que resta é a adoração. Os discípulos declaram que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E a gente vai avançar um pouquinho no texto, continuando a viagem de Jesus e seus discípulos. Eles chegam numa cidade chamada Genezaré. E a palavra fala assim nos versículos seguintes de Mateus 14, versículos 34 e 36. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. A obra, ela continuou. Os discípulos adoraram, obedeceram e seguiram o Mestre, testemunhando de mais curas e milagres. E eu não quero minimizar, de forma alguma, o ministério e a caminhada dos discípulos com Jesus. Mas o questionamento que eu levanto é: deve ter sido fácil, né? Eles acabaram de ver Jesus multiplicando os pães, andando sobre as águas, acalmando a tempestade. Quem não quer ver mais? Quem não ia querer ver mais dessas maravilhas? Quem não vai seguir o Filho do Deus vivo? Mas e depois que a água acalma? Depois que a cura é realizada e não há mais o que pedir? Não há mais motivo aparente para clamar? E bem mais para frente, momentos antes de Jesus ser levado à prisão e ser morto, ele alerta Pedro e seus discípulos. Mateus 26, 31 a 35 fala assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está predizendo a sua morte e também um abandono por parte dos seus discípulos. Eu vou morrer, e bastará isso para vocês acharem que tudo que vocês testemunharam das minhas obras, dos meus milagres, não passou de sonho, não passou de mentira. Mesmo falando
que eu vou ressuscitar, vocês me abandonarão. E Pedro, com uma autoconfiança exagerada, fala: imagina, eu não. Eles podem, mas eu não. E não precisou Jesus morrer para que isso acontecesse. Não sei se vocês lembram, logo em seguida, Jesus vai orar no Getsêmani e vejam o que acontece. A gente vai ler aqui rapidamente, Mateus 26, 36 a 41. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus acaba de dizer que vai morrer. Abriu o seu coração e disse que está extremamente triste. E pede para que os discípulos o acompanhem, vigiem em oração junto com ele. Mas eles caem no sono. E como se não bastasse uma vez, isso se repete mais 2 vezes. É um momento forte. É um momento de tensão. Mas diferente do andar sobre as águas e das curas, nada de impressionante e incrível acontece. E os discípulos, eles parecem não entender muito bem o que está acontecendo. Jesus, Messias, morrer? Como assim? O cansaço bate, o tédio atinge e eles dormem. Não existe obediência, não existe reação, e aquela motivação e aquela força que a gente vê quando Jesus entra com Pedro no barco, parece que já foi embora há muito tempo atrás. Nada acontece, então nada eles fazem. E assim como Pedro, muitas vezes nós só reagimos e clamamos e gritamos por ajuda quando alguma coisa acontece. A gente só clama quando a gente necessariamente está no meio de uma tempestade. E o clássico, quando a água bate na bunda, se aplica a muitas coisas na nossa vida. Só quando a água bate na bunda. Semestre inteiro, sem fazer nada, no dedo nervoso lá, no Vavá, no Valorante. O dedo nervoso no TikTok, no Stories. E aí falta 1 dia para a prova. Vocês estão rindo, vocês sabem do que eu estou falando. E aí é só então que o desespero bate. E aí é só então que a gente vai com o joelho no chão. E falando em TikTok, redes sociais, lugares que são para nós cristãos habitarmos, e eu sei que tem pessoas aqui que usam muito bem isso. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas a gente sabe muito bem que é um lugar perigoso. É um lugar que muitas vezes a gente vive perigosamente, consumindo conteúdos nada divinos, para não falar diabólicos.
E aí a mesma coisa. Só quando a tentação bate, o jejum vem e o devocional volta. Quando as coisas estão monótonas, quando as coisas estão tranquilas, a gente corre o risco de acreditar que nós somos pessoas, seres autônomos de Deus. Pessoas que não dependem de Deus. E vocês podem até não afirmar isso na sua cabeça com todas as palavras. Mas se você só busca a Deus, nesses momentos que a água bate na bunda, ou só quando coisas extraordinárias acontecem, você também está dizendo com as suas atitudes: eu não preciso de Deus. Quando eu precisar, eu chamo. Jesus acaba se tornando um amuleto. A gente coloca ele dentro de um pingente. E quando a coisa aperta, a gente pega, beija. E a gente quer que o amuleto funcione. Vamos, funciona, por favor. A gente não quer provar o nosso amor por ele. Mas a gente fica exigindo uma prova da parte dele o tempo todo. Ah, Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou te seguir. E Deus te escuta, realiza o seu pedido, mas 2 meses depois você esfria de novo. E daqui a pouco arranja outro motivo para que Deus se prove a você. Daqui a pouco você arranja outro pedido para que você exija uma prova de Deus. E está tudo bem pedir para Deus te passar na prova que você não estudou o semestre inteiro. Está tudo bem pedir para Deus um livramento. Nosso Deus, Ele espera que a gente coloque as nossas súplicas diante dEle. Ele até usa momentos assim que pessoas fazem pedidos tão superficiais, às vezes pedidos extravagantes. E esses pedidos são realizados e esse fato é um divisor de águas na vida dessa pessoa. Esse milagre que aconteceu na vida dessa pessoa realmente faz com que essa pessoa siga Jesus, se firme na fé. Mas o problema é, quantas vezes você precisa fazer isso até seguir Jesus de verdade? Na época do vestibular, eu já tinha uma boa ideia do meu chamado. Para quem não sabe, eu tenho chamado missionário, eu e a Vitória, a gente está no processo, estudando, sendo preparados e moldados na nossa igreja. E nessa época aí do ensino médio, esse mínimo entendimento de que eu era chamado para ser missionário, me dá uma preguiça de vestibular. Eu ficava pensando, nossa Deus, eu vou ser missionário, por que faculdade? Que tal fazer um seminário logo, né? Vou estudar teologia logo. E até tentava negociar uns atalhos com Deus. E eu falava assim, olha Deus, depois que eu fizer ETED, né, um curso para preparar missionários da Jocum, depois que eu fizer ETED, a Jocum tem até uma universidade das nações, né, uma universidade, uma faculdade, estou unindo o útil ao agradável, né, quem sabe, Deus, vou direto lá, e emendo já nas missões. Vamos, Deus, por favor, faz essa para mim. E muitas vezes a gente está só procurando por atalhos. A gente quer que as coisas aconteçam no estalar de dedos. A gente quer tocar no manto de Jesus e ir embora.
A gente se ilude ao pensar que Jesus somente se encontra no extraordinário. Eu não queria fazer vestibular, nem faculdade. Além de difícil, pensava, nossa, tão básico, tão clichê, né? Todo mundo faz isso, sem graça. Eu pensava assim, imagina, faculdade é quando a galera vaza da igreja. Eu vi tanta gente da minha geração anterior se afastando, indo embora. Eu falava, Deus, se o Senhor me colocar aí na faculdade, olha o que vai acontecer. Quando parece que está tudo bem, ou quando as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria, são os momentos que há o perigo de, mesmo crentes, mesmo convictos do nosso chamado, mesmo tendo vivido coisas incríveis com o Senhor, a nossa motivação esfria. Já não mais reagimos, não há mais clamor, não há mais adoração e busca. E muitos de nós já sabemos qual que é o final dessa história de Pedro. Como eu disse antes, ele se torna um daqueles que funda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em Pentecostes. Aquele que duvidou do poder de Deus e afundou nas águas. Aquele que falou que ia preso com Jesus. Aquele que falou que seria morto com Jesus se fosse necessário. Mas logo depois dormiu, quando Jesus pediu para orar junto. Aquele que negou Jesus 3 vezes foi totalmente restaurado pelo Senhor. Em João 21, no evento em que o Senhor ressuscita e aparece aos discípulos, Jesus, que foi negado por Pedro 3 vezes, vai ao seu encontro, procura a sua ovelha perdida, e pede para que ele reafirme o seu amor por ele também, 3 vezes. Simão, filho de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. Simão, filho de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E na 3ª vez a palavra diz que Pedro se entristece. E ele não se entristece com Jesus. De forma alguma, ele se entristece com ele mesmo. Talvez Pedro estava esperando um sermão duro depois de suas quedas. Mas Jesus, de forma sensível e amorosa, dá aquela cutucada. Você me negou 3 vezes. Mas eu continuo te amando. E eu lhe dou mais uma chance de me amar de novo. Então reafirme esse amor. E Jesus também decide restaurar o ministério de Pedro. As 3 vezes que Pedro reafirmava o seu amor, Jesus respondia: apacenta minhas ovelhas. Jesus, o verdadeiro pastor, entrega a Pedro e os outros apóstolos o trabalho de pastorear o seu rebanho. Cristo procura e vai ao encontro de Pedro. Ao invés de esmagar Pedro com palavras duras, ele fala com amor. Faz com que Pedro se lembre do que ele fez contra ele, mas também cura suas memórias. Desperta o seu amor mais uma vez. Comissiona e restaura o ministério de Pedro.
Pedro, ele teve uma baita experiência. Uma baita experiência com Jesus, e é até perigoso a gente invejar isso. Mas eu creio que isso não é novo para você. E se é novo, eu tenho uma novidade para você. Você também foi encontrado por Jesus. Ele morreu por você, ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Quando você estava desobediente, incrédulo, desanimado, perdido, Jesus foi ao seu encontro. E você disse: sim, sim, Jesus. Tu és o meu Senhor e Salvador e eu te amo. Todos os milagres que os discípulos testemunharam, inclusive o andar sobre as águas, foram para que o ápice do ministério de Jesus acontecesse. A salvação da humanidade, o seu encontro com Deus. Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. E sim, mesmo assim, depois de ter comprovado do amor de Jesus, eu e você continuamos a esfriar e vacilar. Mas o nosso Deus está sempre ali, disposto a nos puxar de volta para a superfície do mar e nos trazer a memória de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Ele faz isso hoje, agora, nesse momento gostoso com a galera, num retiro, mas faz principalmente no ordinário, na nossa rotina, às vezes tediosa e sem graça. É ali que Jesus nos encontra. Jesus de Nazaré, aquele que veio de uma cidade pequena, que quase não era cidade, um vilarejo. Ele não começou o seu ministério no Adore. Ele não começou o seu ministério no Descend. Não começou no retiro de jovens. Nosso Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério numa simples festa de casamento, no milagre da transformação de água em vinho. Em hipótese alguma eu estou minimizando a festa de casamento. Deus me livre de fazer isso. Olha a Vitória que está na minha frente. Festa de casamento é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Eu oro para que todos vocês possam festejar o casamento de vocês. Mas o que eu quero dizer é: em quantos casamentos você já foi na sua vida? Em quantos casamentos você irá ainda? Entendem? Casamento é uma coisa simples, é uma coisa do cotidiano, e Jesus, Ele começou o seu ministério ali. Nada de extravagante, nada de extraordinário. E a gente tem a mania de pensar que Jesus não está quando a gente pega o bolo na cozinha e não lava a faca.
A gente tem a mania de pensar que Jesus, ele não está no transporte público, no tédio do colégio, do cursinho, da faculdade, do estágio, do trabalho. Eu acabei não indo direto do ensino médio para fazer missões. Eu fiz o caminho que eu achava tedioso e que a maioria de nós aqui está passando. E quando eu estava na faculdade, eu falava assim: bom, é isso, Deus. Obrigado por me colocar numa boa faculdade, sou muito grato. Mas é isso, não tem o que fazer. O Senhor me chamou para ser missionário, então quando eu chegar nas nações, aí eu vou ser missionário. Enquanto isso, eu vou esperar. E essa pergunta, ela se transformou em frieza, em desânimo, e esse sentimento de independência de Deus. Eu não preciso de Deus agora. Quando eu sair, quando eu começar de fato o meu ministério, aí sim, aí eu te chamo, Deus. Enquanto isso, estamos juntos, mas estamos separados. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus para os meus colegas de faculdade, para os meus amigos. Quantas vezes eu fugi do ministério que Deus tinha me colocado ali. O ministério que Deus tinha colocado nas minhas mãos naquele momento. Quantas vezes eu ignorei o meu campo missionário, que era ali na faculdade, no que eu achava ordinário e tedioso. E era nesses momentos que Jesus me encontrava e perguntava: Dai, filho de Geraldo, você me ama? E se fosse só 3 vezes que ele me perguntou isso, já estava ótimo. Mas não foram só 3 vezes. Deus encontra você e dá uma nova chance de você reafirmar o seu amor por Ele, quantas vezes for necessário. Sim, Deus, Tu sabes de todas as coisas, Tu és poderoso, onisciente, e o Senhor sabe que eu te amo. Cada resposta dessa que eu dava para o Senhor, na minha caminhada, Deus me restaurou. Deus edificou a minha fé. Eu pude mais uma vez ser encontrado por Ele e renovar os meus votos através do Espírito Santo. Cultivar uma vida diária de intimidade com Ele e assim acumulando histórias lindas de fé com o Senhor. Hoje, eu estou no melhor momento, no melhor lugar que eu poderia estar. Casado com uma mulher incrível, servindo a minha igreja, me preparando ministerialmente, debaixo da tutela e liderança dos nossos pastores. Eu estou aqui hoje pregando para vocês, depois de bater muito a cara na parede, depois de processos dolorosos, mas porque Jesus me encontrou e eu disse sim. Depois que a tempestade acalma, depois que Jesus se revela como o Senhor sobre todas as coisas, não há o que fazer. Depois que Jesus se revela como o nosso Senhor e Salvador, só nos resta adorar, reconhecer isso em nosso coração e botar para fora em declaração, em louvor e proclamação.
já comprovamos do amor dele. Amém? Amém. Mas não basta isso. É necessário uma comprovação também da nossa parte. É nos esperado uma resposta